Olá, bom dia, que Deus abençoe você, que Deus te guarde, que você tenha um ótimo dia, um dia de paz, um dia de amor, um dia de união, um dia de reconciliação, um dia em que você possa olhar para Deus e ver quão maravilhoso Ele é, mesmo em dias difíceis. Estou aqui em mais uma manhã na igreja, os bancos estão vazios. Quando olho, consigo lembrar do local onde cada irmão sentava. Talvez alguns em algum cantinho, outros no meio, outros mais à frente, cada um em seu lugar, louvando e adorando a Deus. E eu gostaria muito de compartilhar com você a palavra do nosso Deus, que é rica, que é viva, que é eficaz, que se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1 a 4, que diz assim: Irmãos, vocês sabem muito bem que a nossa chegada no meio de vocês não foi em vão. Pelo contrário, apesar de maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, tivemos ousadia e confiança do nosso Deus para anunciar a vocês o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de erro ou de intenções impuras, nem se baseia no engano. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de Ele nos confiar o Evangelho, assim falamos, não para agradar as pessoas, e sim para agradar a Deus, que prova o nosso coração. Aprovados por Deus. Quando nós éramos criança, depois na adolescência, depois na faculdade, hoje levando a minha filha na escola, e você deve passar por isso, ou já passou por isso. Nós vamos à escola, temos várias disciplinas, várias atividades e somos constantemente avaliados pelos professores. Chega o final do bimestre, aquelas avaliações que foram feitas, elas são somadas, depois elas são divididas e dá-se uma média. Chega no final do ano, diante das notas que tivemos nos 4 bimestres, são somadas aquelas notas, divididas, para dar uma média final do ano. Quando atingimos a média, somos aprovados. Quando não, somos retidos. Muitos pais, e aqui olhando como professor, nos encontravam na sala de aula ou nas reuniões bimestrais e perguntavam do andamento dos filhos, e muitos nós víamos que cobravam os seus filhos, e a nota que eles queriam não era 9, não era 8, não era 7, era 10. E a palavra que eu ouvia muitas vezes dos pais era: vocês não trabalham, a única coisa que você tem que fazer é tirar a nota 10. Você tem que ir bem na prova, você tem que aprender. Mas quando nós olhamos para a palavra do nosso Deus e nós olhamos para a palavra que o apóstolo Paulo deixou para nós aqui, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, nós vemos que a aprovação dele não vinha dos homens, que ele não buscava essa aprovação. Ele buscava a aprovação de Deus. E ele olhava para o Senhor e para o Evangelho e via
o trabalho a ser feito e como o Senhor via o seu trabalho sendo realizado. Aqui em Tessalônica havia algumas pessoas que falavam que Paulo estava mentindo, que Paulo não falava o verdadeiro evangelho, que Paulo levava as pessoas ao engano. E ele fala da aprovação de Deus. Ele fala daquilo que ele foi enviado a fazer. Ele fala que mesmo maltratado e insultado em Filipos, ele teve ousadia e confiança em Deus em anunciar o evangelho. Mesmo em meio a muita luta, ele anunciou o evangelho e foi aprovado por Deus. Jesus também foi aprovado por Deus. Em Atos 2:22, diz que Jesus Cristo, o Nazareno, foi aprovado por Deus em meio aos sinais e prodígios que ele realizou, e que Deus operou aqueles sinais e prodígios por meio dele, e que ele foi aprovado. Que nós, eu e você, possamos ser aprovados por Deus, que o evangelho esteja em nossa vida e que nós possamos amar uns aos outros, sendo aprovados por Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você seja uma bênção, em nome de Jesus. Amém.